Bom, esta primeira questão. Se flui calor espontaneamente de um corpo A para um corpo B, afirma-se que. Então a resposta correta é a alternativa A. Afirma-se que a temperatura de A é maior que a de B. Por quê? Se ele está dizendo que flui calor espontaneamente de A para B, isso só quer dizer que o corpo A está com a temperatura mais elevada, né? Aquele princípio da termodinâmica que diz que o calor ele flui espontaneamente de um corpo de uma temperatura mais elevada para um corpo com uma temperatura menos elevada. Esse é o ciclo do calor. Ele sai do mais quente e vai para o menos quente, certo? A segunda questão. Quando, numa noite de baixa temperatura, vamos para a cama, nós a encontramos fria, mesmo que sobre ela estejam vários cobertores de lã. Passando algum tempo, nos aquecemos por quê? A resposta correta nesse caso é a alternativa B, porque o cobertor de lã não é aquecedor, mas sim um isolante térmico. Quando a gente se cobre, quando a gente se cobre com um cobertor de lã, a gente se mantém quente porque o cobertor, na verdade, não está aquecendo a gente. Ele está mantendo o calor do nosso corpo ali, naquele local. Ele nos isola do resto do quarto, né? Bom, terceira questão. Quando uma pessoa pega na geladeira uma garrafa de cerveja e uma lata de refrigerante, e elas estão na mesma temperatura, a pessoa tem sensações térmicas diferentes. Por quê? Por que para a garrafa e a lata são diferentes? Porque quando a gente pega numa latinha de refrigerante, a sensação térmica é diferente de pegar numa garrafa de vidro. Então, a alternativa correta aí é a alternativa A. Os coeficientes de condutibilidade térmica são o responsável por essa diferença de sensações, certo? A temperatura é a mesma, mas a sensação é diferente porque o coeficiente de condutividade térmica é uma característica da natureza de cada material, né? Você tem a latinha de alumínio ali e a garrafa de vidro na outra mão. E esse coeficiente ele corresponde à quantidade de energia na forma de calor que passa do material para a sua mão, né? O alumínio ele tem um coeficiente de condutibilidade térmica muito maior do que o do vidro. Então, você transfere, né, você perde calor para a lata de alumínio muito mais rápido do que perde calor para a garrafa de vidro. Porque, na verdade, a sensação do frio é quando a gente perde calor, né? O nosso corpo ele tem uma temperatura mais elevada do que o material, então a gente transfere calor para ele. Então a gente tem essa sensação de frio quando a gente está perdendo calor. Nessa quarta questão, a gente tem, bem parecida com a anterior, né? A maçaneta metálica de uma porta sempre parece mais fria do que a porta, embora ambas estejam, em geral, na mesma temperatura. Esse fenômeno, que evidencia a diferença entre conceitos de calor e temperatura, ocorre por quê? A alternativa correta é a alternativa C. A condutibilidade térmica do metal é maior do que a da madeira, certo? Então, quando você toca na maçaneta da porta, você perde calor para a maçaneta da porta com muito mais facilidade do que quando você toca na porta, né, que é de madeira. A condutibilidade da maçaneta, que é de metal, condutibilidade térmica da maçaneta é bem maior do que a da madeira. Nesta questão, ele diz o seguinte:
Ao colocar a mão sob um ferro elétrico quente sem tocar na sua superfície, sentimos a mão queimar. Isso ocorre porque a transmissão de calor entre o ferro elétrico e a mão se deu principalmente através de... A resposta correta aí, gente, é a alternativa A, irradiação. A gente sabe que existem 3 maneiras de transferir calor de um corpo para outro, que são a radiação, condução e convecção. Nesse caso, foi a radiação térmica, que também é conhecida como irradiação. É uma forma de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, né? Então, como as ondas eletromagnéticas elas podem se propagar no vácuo, não é necessário que tenha contato. Então, a gente, mesmo sem tocar no ferro elétrico quente, né, na parte de baixo, a gente sente, só de aproximar a mão, a gente já sente o calor, certo? E esse calor ele foi transferido do ferro para o nosso corpo através da irradiação térmica, que é uma das 3 maneiras de se conduzir, de se transferir calor. A radiação, condução e convecção. Estudem os 3 tipos de maneiras de se transferir calor de um corpo para o outro. Agora, as próximas 5 questões, nós vamos falar de ótica, tá? E a ótica a gente fala sobre os conceitos também da luz. Então, nessa questão, nós temos o seguinte: uma estrela emite radiação que percorre a distância de 1 bilhão de anos-luz até chegar à Terra e ser captada por um telescópio. Isso quer dizer que, nesse caso aí, a alternativa correta é a alternativa C de casa. A alternativa C diz o seguinte: a radiação recebida hoje na Terra foi emitida pela estrela há 1 bilhão de anos. E é justamente isso, né? Quando a gente fala de anos-luz, é a distância em que a luz percorre durante 1 ano. Então, se eu digo 1 ano-luz, quer dizer que é a distância percorrida pela luz em 1 ano. Como as distâncias no cosmos são extremamente grandes, então a gente mede a distância em anos-luz, certo? Se eu digo 1 bilhão de anos-luz, quer dizer que a luz percorreu um espaço que ela levou 1 bilhão de anos para chegar até a gente. E essa próxima questão fala sobre a morte do Sol. Ela diz o seguinte: admita que o Sol subitamente morreu, ou seja, a sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veria, a alternativa correta aí, veria somente estrelas, né? Porque o nosso Sol é uma das estrelas, né, que tem no cosmos, e as estrelas são os corpos que emitem luz, né? Então, se o nosso Sol apagasse, a gente não ia conseguir ver a Lua, porque a Lua não emite luz, a Lua reflete a luz do Sol. Se o Sol apagou, ela não vai refletir mais a luz do Sol. A gente também não veria os planetas, porque planetas também não emitem luz. A gente vê o planeta Vênus, Júpiter, Marte no céu, porque ele reflete a luz do Sol. Então, se o Sol apagasse, a gente não veria os planetas também. Só veríamos estrelas, porque estrelas têm luz própria. A difusão da luz é um fenômeno devido a, neste caso, a alternativa D, reflexão da luz em uma superfície irregular.
Este assunto que é tratado esse tema que é tratado no assunto de reflexão da luz, né, que reflexão da luz é um fenômeno óptico em que um feixe de luz, ao incidir sobre uma determinada superfície, retorna ao meio de origem, ou seja, reflete. Então, graças a esse fenômeno de reflexão, é que a gente consegue enxergar tudo que está à nossa volta. Existem dois tipos de reflexão da luz. A reflexão difusa, que ocorre quando os raios de luz incidem numa superfície irregular, que no caso é tratado nessa questão, né, que ele fala a difusão da luz, que é a mesma coisa de falar de reflexão difusa. Então, a difusão da luz, a reflexão difusa, é um fenômeno devido à reflexão da luz em uma superfície irregular. O outro tipo de reflexão da luz é a reflexão regular, que também é conhecida como reflexão especular, que é quando o raio de luz incide sobre uma superfície lisa ou regular e são refletidos na mesma direção. Duas fontes de luz emitem feixes que se interceptam. Após o cruzamento dos feixes, então a alternativa correta aí é a alternativa E, de escola. Os feixes continuam sua propagação como se nada tivesse acontecido. Isso daí a gente pode ver nos princípios da ótica geométrica, né? Existem 3 princípios adotados pela ótica geométrica. O primeiro princípio diz que em meios homogêneos e transparentes a luz propaga-se em linha reta. O segundo princípio da ótica geométrica diz que quando 2 ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. Então, nessa questão aí, que ele diz que 2 feixes de luz se cruzaram, e o que é que vai acontecer com isso? Não vai acontecer nada. Cada um segue a sua trajetória. Porque, segundo o segundo princípio da ótica geométrica, diz quando 2 ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. E só para a gente saber também, o terceiro princípio da ótica geométrica diz que a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação, certo? Então, estudem os princípios da ótica geométrica. E a última questão diz o seguinte: um observador A, visando um espelho, vê um segundo observador B. Se B estiver vendo o mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato se explica pelo... Então, a alternativa correta é a letra C. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Tem a ver com a questão anterior. É o princípio da independência dos raios de luz. Quando 2 raios de luz ou feixes de luz se cruzam, continuam suas trajetórias individualmente. Um raio não interfere na trajetória do outro. Então veja a figura aí, ó. A trajetória seguida pelo raio de luz, num sentido, vai ser a mesma quando o raio troca de sentido, né? Já que os raios eles não interferem um no outro, então a sua trajetória permanece a mesma, tanto de um lado quanto de outro.